Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de uma época da minha vida que não foi muito feliz, mas que me ensinou muito e que eu acho que pode ser importante, que foi de como eu descobri que eu estava com câncer. Eu acho que serve um pouco como alerta, porque muita gente pode ter os mesmos sintomas e não saber que trata-se de um câncer, assim como eu tive que ter ajuda de uma pessoa me esclarecendo para mim ir num outro médico para ver, porque eu já estava no tratamento médico, o médico não descobria que era isso. E também para dar o meu depoimento de como eu superei isso e como eu saí mais fortalecida dessa história. Não é uma coisa muito boa de lembrar, não é a coisa mais feliz do mundo, mas vamos lá. Foi em 2014 que eu descobri que eu tava com câncer, mais ou menos fevereiro. Eu era casada, né? Eu me separei em 2016, tá? Há anos eu vinha tentando engravidar. Eu tenho uma filha, que não era desse casamento, e há anos eu tentava, sem sucesso. Em 2013, eu comecei a ter algumas hemorragias. Eu, quando eu tinha relações, eu tinha hemorragia, eu não sentia dor, tá? Não sentia. Só tinha essa hemorragia e estranhei, procurei um ginecologista que eu ia sempre, já inclusive nessa tentativa de conseguir engravidar. E esse médico disse o quê? Ele fez os exames, eu sempre fazia todo ano o Papa Nicolau e dava negativo. Esse médico, o que ele achou? Que eu estava com menopausa precoce. A orientação dele foi eu ficar tomando anticoncepcional para regular os hormônios. E foi o que eu fiz e não adiantou. Em 2014, a hemorragia já estava muito maior, então eu já evitava até ter relações por causa disso. Foi a época que um amigo meu do banco estava passando por uma situação parecida. A esposa dele estava com câncer e fazendo um tratamento num hospital especializado. E quando eu falei para ele o que estava acontecendo comigo, ele falou: Rose, isso não é normal. Você tem que ir porque é a mesma coisa que minha esposa tá passando e o dela é câncer. Então você precisa verificar. Fui procurar. Eu fui procurar um médico que eu me trato até hoje, que eu já me tratava antes. O que aconteceu? É um médico maravilhoso, Dr. Reinaldo Machado. Ele tem o consultório próprio e ele também trabalha na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu ia lá, era o meu médico, meu ginecologista, tanto que foi na clínica dele que eu fiz todo o pré-natal da minha filha. Só que como o convênio médico, eu troquei de convênio, né? Eu fui para 1.000 e eu não tinha mais o mesmo convênio. Que na época eu tinha o Saúde Caixa, que era da minha mãe. Então, como era uma consulta muito cara, que eu deixei de ir nele e comecei em outros médicos. E quando eu fiquei com essa suspeita, eu falei, não, eu tenho que ir nele. Eu fui no consultório dele. Ele, ao saber que eu estava tendo essa hemorragia, na hora, ele já detectou que não era certo, que o diagnóstico do outro médico estava errado. E pediu para me fazer o Papa Nicolau. E o Papa Nicolau, nele, deu positivo. Então, assim, ele me explicou que tem todo um procedimento correto para fazer esse exame, que não pode demorar mais não sei de quantos segundos para o médico estar colocando, ter coletado e estar colocando lá no vidrinho e fazendo aquele procedimento.
que isso muitas vezes causa o falso negativo. Nesse momento, ele é um puta médico, ele já diagnosticou isso, mandou fazer os exames que constataram realmente o que eu tava... É difícil lembrar, gente, o que eu tinha. E com os exames em mãos, eu fui no consultório dele. Eu comecei a me consultar com ele em fevereiro, né? E cheguei lá no consultório e eu, assim, querendo muito engravidar, fiquei sabendo que estava com câncer no colo do útero e que não tinha outra solução para mim a não ser tirar meu útero. É assim, eu não pude pensar. Hoje eu vejo que foi mais certo. O médico simplesmente falou assim pra mim: não tem o que você pensar, você não tem mais idade pra você querer engravidar. Você não é mais nova. Então, assim, em 40 dias do que saiu o resultado, em 40 dias eu estava no hospital operando. Inclusive, ele me disse que não falou na época, mas que era grave realmente o meu caso. E que ele desmarcou outros pacientes para me passar. Eu não sentia nada. Então, se você tiver algum desses sintomas, procure o médico, porque câncer não dói. Se doer, vai ser já quando tá fundo do poço. Eu estava bem, tanto que eu trabalhei até 2 dias antes da cirurgia. Fui pro hospital, operei na Beneficência Portuguesa. Inclusive, eu pensei muito antes se eu queria pedir para me tentar engravidar antes, né? Porque eu não teria mais como depois. Mas eu não... Ele não deixou nem eu pensar, falou não e pronto. E foi uma cirurgia delicada. Fiquei na UTI por 1 semana, porque eu quase morri. Eu tava bem quando entrei. A gente não sabe o que a gente tem. Tive que fazer esterectomia total e ampliada. Acabou ali meu sonho de ser mãe, de novo. Foi uma recuperação muito difícil. Fiquei 1 mês no hospital. Foram tirados nisso 7 tumores malignos. E inclusive teve esse médico, ele é tão bom que ele alterou algumas coisas. Ele mudou a posição do meu ovário, porque caso eu tivesse que fazer rádio, quimioterapia, para não tá tendo perigo de queimar e tá tendo consequências, né? Eu sei que Deus é tão grande e esse médico é tão bom, que eu devo minha vida pro Dr. Reinaldo. Que apesar desses 7 tumores, saí do hospital, fiquei um tempo ainda usando os... eu não sei como que chama, acho que é sonda, aquele que eu não consegui tirar direito, tive que ficar esvaziando a bexiga. E ele via que eu me sentia humilhada de estar usando, né, aquilo. O que esse médico fez? Ele tirou, eu acho que chama sonda, e todo dia ele abria o consultório dele de manhã cedo para mim poder estar esvaziando a minha bexiga, para mim não me sentir pior. Porque quando a gente passa uma cirurgia dessa, a gente se sente menos. E eu me sentia menos. Mas depois eu fiquei bem, assim.
Não precisei fazer quimioterapia, não precisei fazer radioterapia. E hoje eu me julgo que eu tô bem. Lógico, fiquei bem em partes. Eu caí meio que numa depressão. Muitas coisas que eu tinha prazer em fazer, eu parei simplesmente de fazer. Eu gostava de cozinhar, de fazer doce, e nunca mais fiz. Inclusive, eu vou ensaiar, vou fazer aqui com vocês minha volta para a cozinha. Foi um período complicado, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: não tenha medo de ir direto para uma mesa de cirurgia. Às vezes a gente tenta evitar isso. A gente tenta ir fazer todo um, como falar assim, um procedimento inverso, de vez de ir direto cortar o mal pela raiz, e às vezes não compensa. Essa esposa do meu amigo, o grau do câncer dela era bem menor que o meu. Bem menor, só que ela era nova. Ela devia ter uns 23 anos. Eu tô com 44 agora, eu já tinha bem mais idade, né? Então, ela, no hospital do câncer, tentaram fazer quimioterapia antes para ela, fazer todo um procedimento para evitar a retirada do útero dela. Ela acabou com muito mais sequelas. Ela acabou perdendo o ovário também, com essa idade. Tirou o útero. Passou por todo aquele processo da quimioterapia, que é muito sofrido. Perdeu o cabelo. Meu amigo me contou que, inclusive, até para andar, ela sentia dores. Foi um processo doloroso. Então, ela fez toda a quimioterapia, tudo para isso, para terminar tirando o útero, assim como eu. Então, o que eu queria dizer assim, se você tiver algum desses sintomas, se você tiver uma hemorragia, alguma coisa, não deixe de ir num só médico. Procure mais que uma opinião médica, vá no médico bom. E não hesite e tentar, assim, fazer o mais radical. Precisou? Tira fora, corta. É difícil, mas corta, Eu dou graças a Deus, eu não precisei fazer químio nem rádio. Fiquei um período realmente indo todo dia no médico, passar sonda para tirar a urina, porque eu não conseguia esvaziar direito. Mas foi isso. 3 meses depois, estava ótima. Fiquei um mês no hospital, mais um mês fazendo isso. Então, é assim, não tenha medo. Se você agora está passando por uma situação dessa, um câncer, alguma coisa, tenha fé. Deixa na mão de Deus tudo. O que tiver que ser, vai ser. E confie no seu médico. Eu continuei o tratamento com ele. Faço ainda, toda vez eu morro de medo. Quando eu for, não vou falar que eu não morro de medo quando eu vou lá. Mas eu saí mais forte dessa história. Eu descobri que eu posso vencer tudo. Eu venci a morte, eu podia ter morrido. Eu podia estar ali, ó. E tô aqui. E quando a gente passa por essa experiência, a gente descobre que tanta coisa não tem importância. A gente se torna uma pessoa mais feliz, porque você percebe que você pode morrer a qualquer momento. Então é isso, amigos. Desculpa eu me emocionar, mas eu só queria falar um pouquinho de como que foi que eu descobri. Que foi assim, de repente, que se eu tivesse continuado no outro médico, que é um médico bom, se você for aqui, é em São Vicente, eu vim até o litoral para ir nesse médico. Se for no consultório dele, até hoje é lotado de gente, lotado. Mas ele não soube, de repente, vou manipular os exames para fazer
alguma forma, porque há anos eu fazia exame e dava negativo. Então, assim, meninas, tomem cuidado. O câncer do colo do útero é uma doença que pode pegar em qualquer pessoa. Eu era casada, eu não tive uma lista gigante de relacionamento, então assim, como foi transmitido para mim, eu não sei. Então tomem cuidado, se cuidem, e se alguém estiver vendo e estiver passando por essa situação, pensa sempre que Deus sabe tudo que a gente passa. E se você estiver passando por algo, é porque você tinha que passar. E é isso. Obrigada por me escutarem. Esses vídeos aqui fazem um bem danado pra mim.